Olá, saudações a todos. Saúdo todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou José Paulo de Barros, conhecido com meu canal como Canal do Paulo Coroa de Maceió. Vou tratar aqui de um assunto muito significativo, um assunto que requer muita compreensão, um assunto muito sublime. É sublime, sim, apesar do seu conteúdo ser estranho, inusitado, é um assunto sublime, um assunto que requer das pessoas muita concentração, muito entendimento, para que não haja transtorno mental, não haja assim aquele encontro de ideias capaz de prejudicar uma parte ou outra. Não. É um assunto de suma importância que abrange um grande número de pessoas. Cada um tem um mundo diferente, cada um vive da maneira que quer e entende. Eu vou chegar lá. O problema é o seguinte: há alguns médiuns, algumas pessoas que são médiuns espíritas, que não gostam, que não se sentem bem, não aceitam quando alguém se refere àquelas entidades como espíritos das trevas. Ficam magoadas, ariscas, e querem até discutir com a pessoa. Mas a verdade é que quem vive nesse meio, geralmente, incorporam esses espíritos e não querem admitir que eles são espíritos das trevas. Eles dividem esses espíritos em espíritos de luz e espíritos das trevas, mas geralmente só falam em espírito de luz. Eles nunca falam nas trevas. Dizem que espírito fulano de tal é espírito de luz, espírito Beltrano é espírito de luz, mas quando falam em Exus, eles não falam que são das trevas. Mesmo que alguns deles, às vezes, se habilitem a dizer que é espírito do mal, que vem ali para fazer o mal, para prejudicar alguns do gênero humano ou todo o gênero humano. Preste atenção, espíritos de luz são espíritos celestiais, como anjos, arcanjos, serafins, querubins. Esses são espíritos de luz. Compreendeu? Porque são anjos que vivem no céu, anjos que vivem em frente ao Deus Todo-Poderoso, que vivem na luz. Esses são espíritos de luz. Agora, os Exus, que são incorporados nas pessoas que dançam nos candomblés, que frequentam mesas espíritas, centros espíritas, esses deixam-se incorporar no seu corpo os espíritos que dizem que são de luzes e são das trevas. Eu tenho uma relação aqui, e assim como tem uma hierarquia celestial, tem uma hierarquia infernal também. Espírito de luz não vive pedindo sacrifícios de sangue de bode, sangue de touro, sangue de galinha, de aves. Não vive incorporando-se nos corpos das pessoas para chupar a cabeça de um bode já apodrecido, já putrefato.
pessoas que raspam as cabeças, ficam de quarto durante 7 dias, deixam-se cortar o corpo para poder fazer a cabeça, como dizem no, no, no mundo espiritual deles, os candomblés. Então, espíritos de luz não fazem isso. Os espíritos de luz que requer das pessoas é apenas o coração, a paz, o amor, para que a gente transmita para o próximo, que queiramos sempre o bem do próximo. Espíritos das trevas, eles exigem das pessoas que tenham ou deixem de ter aqueles que são incorporados no corpo de quem permite isso. Eles exigem sangue de bode, sangue de galinha, exigem sangue de touro, de cabra, de carneiro e coisa dessa natureza. Às vezes as pessoas não têm condição, mas eles exigem e passam a dizer: se você não me der isso que eu estou lhe pedindo, eu lhe passo. Passar significa matar. Matar a pessoa se não cumprir as ordens daquela entidade do mal. Esses são espíritos do mal, não são espíritos de bem. Naquele lugar onde tem candomblé, existe a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, a magia negra. Tudo isso está incluído no centro de quem pratica essas artes espirituais malignas, né? Existe o ebó. Ebó é exatamente uma prática que eles têm de colocar pipoca, colocar frango morto, velas vermelha, preta, branca, amarela, de todas as cores, com dendê, com alguidares, e faz aquele pacote e vão colocar numa encruzilhada dedicada aos Exus, Quer dizer, muitos vão para fazer o mal a alguém. E muitas vezes pegam sapos, costuram, colocam retrato de pessoas, com o nome de certos tipos de pessoas, que eles querem fazer o mal, e costuram a boca do cururu. Aí dizem que depois de algum tempo, soltam aquele cururu, e depois de algum tempo que aquele sapo não consegue comer, claro, né? Com a boca costurada, então morre, vai secando, e o nome da pessoa que está lá dentro e o retrato dela também vai fenecendo, até morrer junto com aquele sapo. Dizem, eu nunca constatei isso. Minha mãe era espírita, mas morreu crente, graças a Deus. E me obrigava a ir com ela, porque só éramos nós, para frequentar esses lugares, centros espíritas, candomblés. E eu, com 12 anos, eu observava tudo isso já com certo receio, porque nunca eu aceitei isso. É por isso que hoje eu sei certas coisas a respeito das macumbarias, dos espíritos de luz e dos espíritos das trevas. Agora veja bem, como eu disse a vocês, os espíritos de luz são os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Estão classificados em hierarquias. Do mesmo modo, é no candomblé, no centro espíritas. Eles têm essas hierarquias. Os espíritos de luz que eles chamam são Oxum, é um espírito de luz para eles, né? Odé, Iemanjá, que é a rainha, dizem que é a rainha do mar, entre aspas, Oxóssi, Ogum, Oxalá, Nanamborocô e muitas outras entidades que se dizem ser da luz. São essa relação. Agora, das trevas, a hierarquia são, prestem bem atenção,
Exu Caveira, Exu Sete Facadas, Exu Tranca-Rua, Exu da Meia-Noite, Zé Pilintra. O Zé Pilintra é o mais conhecido de todos, entendeu? Então, são esses os espíritos que vêm antes para fazer o mal às pessoas, mas que na verdade é uma camuflagem, porque todos fazem mal às pessoas, nenhum faz o bem. Nem aquele que se diz espírito de luz, nem os espíritos das trevas, nenhum deles faz o bem. Essa questão de raspar a cabeça, colocar a pessoa de quarto, essa prática era feita há muitos e muitos séculos atrás, quando se escolhia uma pessoa que era dedicada ao Deus Todo-Poderoso. Era uma exigência da lei que rapavam a cabeça daquela pessoa e aquele menino, o adulto, passava a servir exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. Chamava-se Nazireu. Mas só que os satanases, que viviam lá nos céus nessa época, observavam isso e, quando foram expulsos do céu, adotaram essa prática, mas só para enganar as pessoas e fazer o mal. Entendeu? E até hoje, eles incorporam nos corpos das pessoas, em candomblés, em centros espíritas. Vejam só como são enganadores. Em candomblés desce aqueles que são das trevas. E nos centros espíritos mais elevados são os anjos de luzes. Os anjos não. Os espíritos de luzes que descem ali. Agora ali eles prometem só fazer o bem às pessoas que frequentam, que vão consultá-lo. Ali eles se apresentam como psicógrafos, como pessoas que psicografaram cartas, como pessoas da família. Eles descem, entendeu? A modo deles, todos estremilicando, e diz que é fulano de tal. Eles modificam a voz, alteram o tom de voz, para dizer que é um dos parentes da família daquela pessoa que está consultando. Agora, aquela consulta custa aí uma nota, tem que pagar. Mas tudo é artimanha do Satanás. Tudo. Espero que não fiquem com raiva de mim, mas no fundo, vocês sabem que eu tenho razão. Vocês que frequentam o espiritismo, que frequentam candomblés, que dançam Xangô, comumente falando. Sim, e o principal dos Exus, dos espíritos das trevas, é o que é intitulado de Xangô. Então, se você é um adepto desse espiritismo, preste bem atenção. Não morra fazendo essa prática, recebendo ele no seu corpo, porque você ainda tem o perdão de Deus se você se corrigir. Como minha mãe se corrigiu, alguns parentes meus se corrigiram, que eram da macumba, e aceitaram Jesus como seu Salvador e se livraram das trevas profundas. O Satanás não tem limite. Quando ele joga a rede, é como um pescador que lança sua rede no mar, pega todo tipo de peixe. O que puder pegar, eles colocam dentro do seu cesto. De igual modo, é o reino de Deus, que também é comparado a uma rede de pesca, que pega todos igualmente, mas só com uma condição, com uma diferença, que eles tiram, reservam, separam os peixes que são úteis e os peixes que não são lançados fora. Já do outro lado das trevas é diferente. Separa nada, vai tudo igual, tudo junto. Então, você que serve de cavalo,
para essas entidades, que seja o Exus, que sejam esses outros que não são, não se iludam. Fujam enquanto é tempo. Fujam. E se tem alguém que deseja sair dessa, sabe o que é que acontece? Eles ficam ameaçando de matar, jogar na frente do trem, jogar em frente a um carro, enfim, acabar com a vida daquela pessoa que quer desistir do macumbaísmo, da bruxaria. E muitas pessoas estão ali levadas por aquele sentimento, induzido por outras pessoas que vivem ali há muito tempo, pelos pais de santos, pelas mães de santos e pelas filhas de santos. E quando querem sair, não podem, recebem o não. Entendeu? Ficam ali aprisionadas, com medo, porque são severamente ameaçadas. Tanto ameaça a eles, como ameaça os seus filhos, sua família. E muitas criaturas, dentro da sua ingenuidade, eles, quando as mulheres estão grávidas, antes de parir, aqueles espíritos pedem àquela criança que dediquem aquela criança para eles. E as pessoas entusiasmadas, com tão grande mentira, aceitam e fazem aquele trato. E olhe lá, se não cumprir o trato, você vai se dar mal. Então já nasce aquela criança com aqueles malignos consigo. Já nasce aquela criança subjugada aos caprichos dos demônios. Por quê? Porque tiveram a liberdade, a concessão dos pais. Agora, quando crescem, eles tomam o rumo que quiserem. Mas enquanto forem dominados, eles ficam ali submissos aos caprichos dos pais. Tem que seguir aquela trilha diabólica de encontro aos satanases, que eles consideram de bem, de luz, quando não são. Então, se você se aproximar de algum pai de santo, contar algum problema que está passando, ele vai dizer o seguinte: você precisa fazer uma limpeza, você precisa fazer um despacho, entendeu? Um descarrego, um banho de descarrego para retirar esses males, esses malefícios de você. Diz logo que você está com a macumba, está com o encosto, e para tirar aquele encosto você tem que comprar galinha, tem que comprar vela de todas as cores, tem que comprar cachaça, comprar vinho, azeite, champanhe, entendeu? Para fazer aquele ebó e jogar nas trevas. E lá os diabos levam o seu mal com eles. Semelhante a Jesus Cristo que fazia antigamente. Que antigamente era um bode que era sacrificado em prol dos pecados das pessoas, para libertar as pessoas dos pecados. As pessoas colocavam a mão na cabeça daquele bode e soltavam o bode no deserto, levando os pecados das pessoas, dentro da ignorância deles também. Mas com o tempo Deus modificou isso